publicidade infantil no Brasil é uma discussão sempre atual. No ano passado foi tema de redação no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e é regido por algumas normas presentes em nosso ordenamento jurídico, como na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, no Código de Defesa do Consumidor. A mais recente resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, publicada em março de 2014, estabelece normas mais rígidas e claras quanto às restrições ligadas à publicidade para a criança. Para nos ajudar a esclarecer as dúvidas sobre esse assunto, eu recebo aqui nos estúdios um integrante do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Associação dos Profissionais de Propaganda, André Porto Alegre, e o professor, doutor em Psicologia, Fábio Iglesias. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo, vamos assistir uma reportagem produzida pela equipe da TV Justiça sobre o tema publicidade infantil. A resolução do CONANDA, órgão que define os abusos das propagandas direcionadas às crianças, vão proteger as crianças contra o consumismo. De acordo com o texto, são abusivos os anúncios que contêm linguagem infantil, trilhas sonoras de músicas infantis, desenho animado, prêmios e brindes para crianças, entre outros. Mas este psicanalista analisa a publicidade voltada às crianças e adolescentes de outra forma. Para ele, cabe aos pais negar os pedidos dos filhos. O consumo está aí, vivemos no sistema capitalista, né? O consumo em alta, o consumo desenfreado, e as crianças, obviamente, estão nessa roda também. Mas tudo vai depender dos pais, de como os pais vão lidar com essa questão. A criança pode demandar um brinquedo, um alimento, mas o pai também pode negar, né? Então, a responsabilidade por isso é dos pais, não é das crianças. Negar o pedido dos filhos é uma tarefa um tanto quanto árdua. Faz parte também do aprendizado da criança, doutor Júlio? Veja, essa argumentação de que cabe aos pais negar o pedido das crianças, ela é muito mais difícil do que ela parece, né? Quer dizer, na verdade, tem todo um arranjo do sistema e transferir essa responsabilidade para os pais não é claramente a solução. Tá? Não é só a criança que faz esse apelo, a criança também ela é bombardeada por esse apelo da propaganda, o apelo dos colegas, na escola, na internet. Hoje você tem a propaganda, inclusive, disfarçada até em formato de videogames e outros veículos. Tá? E no caso dos pais, eles também têm que atender a apelos que não são só do valor de uso, por exemplo, daqueles produtos para a criança, não é só um entretenimento. Existe todo um apelo simbólico naquilo também. Os pais, eles também têm que comunicar para outros pais, para os seus colegas, né, o que eles estão adquirindo, qual é o status social deles, qual é o poder de compra, né? Então, na verdade, o problema está em rede, né? É muito difícil que você consiga alocar essa responsabilidade só nos pais, ou só nas crianças, ou só no marketing. Né? Doutor André, o que nós tínhamos de legislação voltado para a criança? De uma maneira assim, muito rápida, o senhor poderia levantar para a gente, para depois nos explicar se essa legislação já não seria suficiente para regular esse mercado? Eu vou inverter, eu vou dizer que sim, ela já era suficiente, ela já é suficiente. Quem sabe nós tenhamos um dos sistemas mais modernos do mundo, porque ele mescla a autorregulamentação, que é algo efetivamente muito moderno, muito contemporâneo. É o conjunto da sociedade discutindo, são os agentes que são financiados, inclusive, pela propaganda, como veículos de comunicação, como as agências de propaganda, como os anunciantes que são diretamente interessados, e a própria sociedade civil discutindo através da autorregulamentação, e a Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da Criança. Quer dizer, nós temos um sistema, uma mescla de autorregulamentação com regramentos vigentes, absolutamente moderno e absolutamente eficiente. Sem querer ser muito simplista, mas no seu entender, num resumo muito grosseiro, bastava o CONAR, nem mesmo a legislação se fazia tão necessária assim para regular o mercado? Não, William, não acho. Eu acho mesmo que o nosso sistema é muito eficiente. Eu acho que o composto da legislação é muito bem-vindo, a presença do Estado em alguns momentos regulando determinadas atividades é muito bem-vinda, mas a autorregulamentação é um salto de qualidade. Nós somos um exemplo no mundo todo de autorregulamentação. Existem pouquíssimos órgãos com o perfil e com a representatividade do CONAR. Nós temos pouquíssimos casos nesses anos, todos esses mais de 30 anos de atividade constante do CONAR. Só para você ter ideia,
o que o Conanda fez desde 1991 é meio ano de trabalho do CONAR. Se a gente fosse falar sobre relatorias de processos motivados pelo consumidor. Mas não vejo exclusividade da autorregulamentação. Acho que nós temos efetivamente no Brasil um sistema, e é um sistema dinâmico, porque só para, sem querer me alongar muito também, sem ser simplista, o CONAR tem uma dinâmica interessante. Nós não tínhamos todas as súmulas que nós temos quando nós fomos fundados. Possivelmente nós não tínhamos todas as súmulas que nós temos sobre bebidas alcoólicas, sobre criança, sobre uma série de assuntos que a autorregulamentação permite. Esse dinamismo a autorregulamentação tem. Então nós temos a legislação, que ela é mais lenta, que ela é mais de difícil concepção, e nós temos a autorregulamentação que atende à necessidade do mercado, inclusive sobre a propaganda infantil. O primeiro código não tinha todas as ressalvas que tem hoje. E isso são colaborações da própria Conanda e do conjunto de entidades que hoje se preocupam com o tema. Engraçado o senhor falar no ritmo que a coisa anda. Essas preocupações protetivas com as crianças também, elas se modificam sempre, não é? Claro, isso depende da cultura, depende do momento histórico. Né? Veja, essa discussão está muito polarizada. O que mais você observa é que, de um lado, você tem ONGs, associações, né, de várias naturezas, né, pregando simplesmente que a publicidade infantil ela não pode ser executada em forma alguma, que é uma posição bastante extrema. Mas você também tem um outro extremo que algumas pessoas e algumas entidades defendem, inclusive, olha, não deve haver legislação sobre isso. Né? A ideia da autorregulação ela é perfeitamente um caminho do meio que funciona muito bem, como o André colocou. Né? E certamente um avanço nesse sentido, porque isso esbarra em problemas que são de ordem, como você perguntou, muitas vezes cultural. Quer dizer, de repente, o que funciona com a legislação, não se pode tratar, por exemplo, uma legislação num país desenvolvido como aquela mais adequada para o nosso contexto. Você tem valores que mudam, você tem influência da religião, você tem o peso que, por exemplo, a mídia tem no dia a dia das famílias, né? Você tem diferentes comportamentos do mercado, né? Então, certamente, esse caminho da autorregulação é aquele mais adequado, né? Certamente é um avanço, mas a ideia de autorregulação, ela, muitas vezes, ela é quase que assim, sofre uma tentativa de não ser legitimada por algumas associações, porque elas argumentam que é como se só os interesses do próprio anunciante, das próprias empresas é que estivessem valendo. Isso não é verdade, não é isso que se observa no Brasil. É a crítica mais comum mesmo. Mas como assim o mercado vai... Ele não tem essa preocupação, ele quer vender. Nós adoraríamos, eu tenho certeza, Fábio, eu tenho certeza que nós três aqui adoraríamos que, por exemplo, no ambiente da medicina, por exemplo, a gente tivesse uma autorregulação, que no ambiente da engenharia nós tivéssemos uma autorregulação, que no ambiente do direito nós tivéssemos uma autorregulação, que no ambiente do jornalismo nós tivéssemos uma autorregulação, com a capacidade que o mercado publicitário, com a maturidade que o mercado publicitário demonstrou, de conseguir se ver. O mercado publicitário, através do CONAR, ele se vê. As disputas elas podem ser de consumidores, quer dizer, consumidores reclamando por se sentirem, às vezes por motivos absolutamente... Bom, nós temos um caso curiosíssimo, né? A propaganda do CONAR foi alvo do CONAR. A propaganda do CONAR foi alvo de uma reclamação de vários consumidores. E isso é um exemplo, quer dizer, se olhar, nós não vemos isso, vamos ser bem sinceros, nós não vemos isso em outras atividades profissionais com tanta inserção na sociedade como a propaganda. Então, efetivamente, é um avanço e ele passa por essa transformação. Os conselheiros, eles se modificam, eles são trocados, eles são substituídos, né? Você tem outras representações, você tem outras gerações. Quer dizer, é uma questão muito dinâmica. Nós devíamos ter orgulho. Eu acho curioso, às vezes, quando eu vejo alguns aspectos mais extremados contra a autorregulamentação, porque ela é, na realidade, um avanço constante e permanente. Eu acho que isso é que define. Permita-me um paralelo interessante, né? Falo aqui como um acadêmico, né? Como professor e pesquisador. Os casos de falha ética em ciência são tratados exatamente da mesma maneira como se atua com o CONAR. Né? Quando eventualmente você tem algum pesquisador realizando uma pesquisa que ou ele cometeu uma fraude, ou o tratamento dispensado aos participantes não foi adequado, ele se engajou em algum tipo de prática, né, que não é tolerada pela comunidade, a ciência faz um processo de autocorreção, sem que necessariamente você tenha que
recorrer, por exemplo, a uma legislação. Claro que em casos extremos isso pode envolver propriamente um processo, mas via de regra a própria comunidade científica, são os próprios colegas que são convidados então a avaliar aquele trabalho, avaliar aquele pesquisador e lançar a mão dos recursos então para que aquilo seja corrigido, né? O que diz na resolução do CONANDA que mais lhe incomoda? Não é na resolução, desculpa, é na forma com que ela foi tratada. É na dimensão que se deu, a dimensão artificial que se deu, uma dimensão fora de propósito que se deu e o aspecto de legislação que é abordado no próprio vídeo inicial. Não, só legisla sobre propaganda o poder executivo. Uhum. É uma questão constitucional, quer dizer, que tem que ser discutida. Se nós quiséssemos impor alguma coisa, teria que ser através da presidência da República. Então, não me incomoda nada em especial, porque vejo ali alguns aspectos extremados. Natural nesse tipo de discussão e natural nesse tipo de avanço que se tem que ter constantemente sobre essas questões, né? Claro que eu acho que as coisas, por exemplo, todos nós sabemos, a questão de desenhos animados foi absolutamente... Tem uma cláusula que eu acho curiosa, que é que não pode muitas cores, né? As crianças deveriam ser submetidas a um cinza eterno, né? Porque não pode ter muitas cores, porque as cores fazem mal, estimulam as crianças. Quer dizer, há devaneios de toda a ordem, mas que eles são passíveis do debate, da discussão. Nós temos isso nos mais de 150 conselheiros do CONAR. Existem os conselheiros que são mais radicais, os conselheiros que são mais liberais. Isso faz parte, isso é o conjunto, são as diferenças, são muito bem-vindas. Agora, a interpretação que se fez, depois de 162 resoluções, desde 1991, sobre o que era essa resolução 163, é o que me incomoda. A forma com que foi divulgada, a forma com que foi instrumentalizado um ambiente absolutamente valoroso, que é o CONANDA, que podia contribuir com tudo que já estava sendo discutido, mas se tentou a imposição. E aí não há, isso é o contrário da autorregulamentação. É isso que nos incomoda. Em cima desse exemplo que o senhor citou, de cores, de muita informação, de linguagem infantil, eu gostaria de saber, doutor Fábio, o que isso traz de prejuízo à criança. Mas nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o programa Fórum. Estamos de volta com o Fórum. No programa de hoje estamos falando sobre publicidade infantil. Existem algumas orientações, professor Fábio, sobre o que pode ser utilizado para se comunicar com as crianças em publicidade. É proibido linguagem infantil, cores, personagens. O que isso pode trazer de prejuízo à criança? O maior problema é que muitas vezes, isso é bastante consensual na literatura que investiga esses efeitos da mídia sobre a criança, é que ela não consegue distinguir muito bem o que é realidade, o que é fantasia, e por outro lado não consegue distinguir muitas vezes o que é a programação propriamente dita, por exemplo, um desenho animado, uma série infantil, da propaganda de um produto ou de um serviço. Tá? Então, muitas vezes, a crítica é essa, né? Que como ela não tem capacidade de discernimento, ela pode sofrer alguns efeitos negativos. Tá? Um dos maiores problemas associados a essas críticas à publicidade infantil é a obesidade. No entanto, isso não é consensual. Quer dizer, toda essa argumentação de que, por exemplo, muitas propagandas de fast food, produtos, chocolate, assim por diante, causam obesidade infantil, são plenamente contestados, porque as grandes revisões de área não conseguem mostrar uma relação causal tão evidente como alguns argumentam. Na verdade, você tem uma diversidade enorme de fatores que ajudam a explicar por que as nossas crianças são cada vez mais... apresentam cada vez mais evidências de obesidade, né? Um outro problema que se critica muito é a formação de valores. Então, como que eventualmente uma criança pode desenvolver, por exemplo, comportamentos discriminatórios, né? Em propagandas de produtos, de brinquedos, via de regra, isso aparece muitas vezes, né? Quando a criança ela é mostrada como alguém que se isola, que não é vista bem socialmente pelos colegas, porque ela não tem determinada sandália, ela não tem determinado relógio, né? Então, isso é algo combatido. Agora, todos esses efeitos, eles são bastante polêmicos, porque eles dependem de muitos fatores. Então, não se consegue traçar tão facilmente uma relação causal. E esse é algo que tem que ser mais ainda investigado do ponto de vista empírico, não só teórico, porque muitas pessoas se prestam facilmente a criticar a publicidade infantil. Ou a total proibição,
ou a total falta de legislação, mas a gente ainda tem poucos dados empíricos e, mais do que isso, poucos dados produzidos no Brasil, como os que a gente tem produzido lá na Universidade de Brasília, que possam subsidiar essas discussões. Então, quando alguém diz, por exemplo, a propaganda faz mal para a criança, com base em que uma pessoa argumenta isso? Porque o simples senso comum ele não é suficiente para isso, né? Doutor André, pela sua experiência, limitar determinadas linguagens funciona ou o mercado vai descobrir outras formas de influenciar? Acho que nós vamos constantemente descobrir qual é a forma do momento de influenciar. A linguagem persuasiva, que é o que caracteriza a propaganda, né? Ela é uma comunicação persuasiva, ela tem um objetivo, né? E o objetivo muitas vezes é a apresentação de um produto, de uma marca, de um serviço, quer dizer, a disponibilização e a informação desse produto. Ela está constantemente descobrindo formas, a forma contemporânea de melhor estar colocando. Essa forma, ela sofre todas essas influências que o Fábio falou, ela é bombardeada, né? Se nós vemos uma propaganda da década de 70, que é quando o Brasil começa a se destacar na questão da criação publicitária, é completamente diferente, né? Não há necessidade, na realidade, de você cercear. É óbvio que alguns estudos, obviamente, as pesquisas são muito bem-vindas, elas aprimoram a comunicação. Mas eu acho que nós estamos, de novo, há um dinamismo nesse mercado. Vender produtos para crianças, produtos voltados para o público infantil, num horário em que os pais apenas estão assistindo, é uma solução, é uma tendência, é válido? Isso já é praticado com frequência. Veja, muitos anunciantes fazem um apelo voltado, por exemplo, para o bom desempenho cognitivo da criança, ou um apelo voltado, por exemplo, às características mais verdes do produto, o quanto isso ajuda a promover valores pró-ambientais, né? Então, esse apelo já é feito. Quando os pais se preocupam, por exemplo, em adquirir um produto eletrônico para os filhos, ou um livro, né, e mesmo brinquedos que pareçam os mais triviais, né, esse recado já é dado aos pais, no sentido de que, olha, isso aumenta depois o poder de competição da formação intelectual do seu filho, né, ou então isso, por exemplo, favorece que o seu filho desenvolva boas relações com os colegas, ou que ele se torne um líder, né, por mais que isso seja colocado de uma maneira bastante implícita, né. O senhor acredita que a tendência seria mais se adaptar e continuar com a publicidade infantil em horários de programas infantis, ou passar a vender mais para os pais? Nós somos também bombardeados a um estrangulamento dos horários de programação infantil na televisão brasileira, fruto exatamente de um certo receio que os anunciantes têm de estarem cometendo algum deslize ético e, por isso, deixaram de financiar uma programação infantil em canal aberto, que era uma das características mais interessantes da televisão brasileira. Houve uma fuga dos anunciantes? Houve uma fuga total e completa para TVs a cabo, que correspondem só a 28% dos lares brasileiros. Ou seja, nós privamos, por conta desses movimentos e por conta do receio, muitas vezes, nesse caso injustificado dos anunciantes, nós provocamos, na realidade, um cerceamento. E aí alguns institutos ficam um pouco bravos quando a gente fala sobre cerceamento, né, liberdade de expressão, etc. Mas foi isso que houve. Hoje, 72% dos lares brasileiros são privados de programação infantil porque os canais abertos brasileiros não passam programação infantil porque não tem como se financiar. Essa programação foi toda dirigida para TVs pagas, para as TVs por assinatura, que correspondem só a 28% dos lares. Então nós temos 72% das crianças, estou sendo exagerado, não é? A gente tem que fazer, que são privadas de programação, da programação que possivelmente nós três aqui nessa sala convivemos, aprendemos, assistimos, etc. Tal, brincávamos, conversávamos no dia. Hoje ela não existe mais. Se você pegar as redes líderes na parte da manhã, que era um horário tradicional, hoje é um horário absolutamente feminino. E você não tem programação infantil, porque não há como se financiar, porque os anunciantes fugiram. E com isso você não conseguiu, então, sustentar. Então você não tem comunicação, você não tem entretenimento para essas... E não estava aqui em discussão qual era o nível desse entretenimento. Então, eu não estou aqui, a gente não está nem discutindo isso, e nós sabemos que a produção nacional de programação infantil era absolutamente de altíssima qualidade. Nós temos exemplos, todos nós conhecemos. Faz alguma diferença para a classe social da criança, a maneira como ela recebe a publicidade?
Sem dúvida, porque o poder de compra da família tem um efeito claro sobre isso, né? Quer dizer, um dos grandes problemas, uma das grandes críticas, mais uma vez, que você tem a publicidade infantil, é você estar expondo a criança a produtos que ela não tem acesso. Mas veja, com a população gera uma frustração. adulta, sem dúvida gera uma frustração, mas com a população adulta é a mesma coisa. Você abre o jornal e tem caminhonetes anunciadas por centenas de milhares de reais, que são acessíveis a uma parcela muito pequena da população, assim como aquela mulher super atraente que fica fazendo propaganda da cerveja ou qualquer outro modelo a que você seja exposto, né? Então, esse argumento da frustração, ele não parece razoável também, porque virtualmente você tem uma gama enorme de produtos e serviços aos quais boa parte da população não tem acesso. Então, esse é um argumento que também me parece bastante ingênuo, né? Agora, veja como que essa ideia da legislação e da fiscalização acaba tendo um efeito pernicioso, como o André comentou, né? Quer dizer, você está acostumado a ouvir sempre os efeitos negativos da TV, e não só me referindo à publicidade, mas de modo geral, tem todo um movimento de, olha, não deixa o filho exposto tanto tempo à TV ou videogame, ele tem que jogar bola na rua, ele tem que se envolver em atividades físicas. Perfeito. São observações válidas. Perfeitamente, porque senão você tem vários problemas, sedentarismo e outras coisas, né? Mas a TV também tem efeitos positivos que tendem a ser minimizados. A TV, por exemplo, é uma excelente fonte de aprendizagem. Só que, claro, isso depende da qualidade da programação, como o André comentou. E esse efeito fica prejudicado a partir do momento que você deixa de veicular uma programação voltada para o público infantil, e especialmente na TV aberta, que corresponde para a maior parte da população brasileira, né? Então, esse efeito é muito pernicioso, né? O que o senhor acredita que acontecerá na publicidade, então, a partir de agora, voltado para o público infantil? Eu acho que nós vamos continuar num processo constante, William, de melhoria, né? De aperfeiçoamento. Eu acho que essa é a tendência. Eu acho que o que a resolução, e dando méritos aí para essa discussão tardia, que o Conselho resolveu assumir, né? Depois de tantos anos, o Conselho resolveu olhar para a propaganda, ver o lado positivo disso, é mais um elemento no aprimoramento do regramento ético que orienta os anunciantes e as agências de publicidade e os veículos, que são, em suma, teoricamente, os prejudicados, né? Quer dizer, o veículo que tem um anúncio publicitário sustado, a recomendação de sustação, ele tira do ar imediatamente, não há caso, há raríssimos casos de desrespeito. Por parte do veículo nunca houve, os veículos seguem as recomendações do CONAR. Alguns anunciantes, de vez em quando, raríssimos casos também, tentam burlar de alguma maneira. Acho que o que a resolução 163 trouxe tardiamente, porque essa discussão já estava ocorrendo, mas ela traz como no sentido de colaboração, mesmo com os extremismos, etc. e tal, é uma tensão muito grande do mercado publicitário de uma maneira geral e da autorregulamentação de uma maneira particular em tá aprimorando esse regramento. Ou seja, está olhando efetivamente com outros olhos alguns aspectos novos. Por exemplo, a questão de merchandising ou de product placement, né, que é como a gente chama hoje, que o Fábio colocou, ela foi tirada, por exemplo, ela não estava na primeira versão do código e hoje ela é proibida. O merchandising em programas infantis ele é proibido. Ele sugere a sustação do anúncio, porque a gente considera merchandising anúncio também. E isso foi uma conquista, ela é muito recente. Ela foi motivada por um programa de TV aberta, uma novela voltada para o público infantil, por conta de produtos alimentícios. Ela tem até um caso, tem um fato, e a partir daí se decidiu que isso não é. Então, isso é a dinâmica, eu acho que a gente continua nessa dinâmica, se adequando aos tempos modernos, se adequando a essa nova criança, que é nova também, né? Cada vez mais exposta à tecnologia, etc. Tudo isso é, de uma certa maneira, um pouco novo para nós, então a gente vai se adaptando. Eu acredito que esse é o encaminhamento. A autorregulamentação. Muito bem, gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores, as colocações e até as dúvidas que colocaram na cabeça dos nossos telespectadores. Estamos chegando ao fim do programa de hoje. Eu conversei com o integrante do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Associação dos Profissionais de Propaganda, André Porto Alegre, e também com o professor doutor em Psicologia, Fábio Iglesias. Quer rever esse programa? Acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. Envie um e-mail para fórum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!